O tema do nosso seminário é Sistema Imunológico. E o nosso grupo é formado pela Ingrid, Alexandre, Tiago, Brenda, Caio, Cícero, Vinícius e eu, Aiko. Vou começar falando sobre a história da imunologia, que os seus primeiros relatos históricos sobre a imunidade foram feitos pelo historiador ateniense Tucídides, que durante a praga de Atena, Tucídides observou que aqueles que haviam contraído a praga e se recuperado conseguiam cuidar dos doentes sem contrair a doença pela segunda vez. Logo, em 1796, o médico inglês Edward Jenner demonstrou sua teoria inoculando um menino de 8 anos com varíola bovina, quando mais tarde o garoto foi inoculado intencionalmente com varíola humana, podendo perceber que a doença não se desenvolveu. Em diversos países, como China e Sudão, procedimentos semelhantes ao desenvolvido por Jenner já haviam sido usados popularmente para a proteção contra a varíola, dando a esse processo o nome de variolação. História da imunologia. Louis Pasteur inoculou bactérias velhas em aves que recuperavam-se sem tratamento. Posteriormente, inoculou nas mesmas aves e notou que elas não adoeciam. Assim, provou que o uso de patógenos atenuados leva o indivíduo a desenvolver proteção contra doenças. Em 1890, Emil von Behring e Kitazato Shibazaburo descobriram que soro de animais imunes à difteria e tétano possuía uma antitoxina contra essas doenças. Karl Landstein, em 1900, descobriu a relação dos grupos sanguíneos e anticorpos, a descoberta dos aglutinogênios para cada grupo sanguíneo e as respectivas aglutininas. Frank Burnett e Peter Medawar, em 1949 a 1953, descobriram a teoria da enzima adaptativa e propuseram a teoria da tolerância imunológica adquirida. Eu vou falar sobre os tecidos e órgãos linfóides. Os órgãos e tecidos linfóides são classificados em órgãos linfóides primários e órgãos ou tecidos linfóides secundários. Nos órgãos linfóides primários temos o timo e a medula óssea. E nos órgãos e tecidos linfóides secundários temos o baço, os linfonodos, o tecido linfóide associado às mucosas, malte, e o tecido linfóide associado ao tecido cutâneo. Nos órgãos linfóides primários, temos o timo e a medula óssea. O timo é um órgão bilobulado, localizado na cavidade torácica, próximo ao coração e aos grandes vasos sanguíneos. No timo ocorre a maturação e diferenciação dos linfócitos T, os quais são classificados em linfócitos T auxiliadores e linfócitos T citotóxicos. Temos também a medula óssea. Os linfócitos se originam na medula óssea, e é neste órgão que se inicia a maturação dos linfócitos B, que entra na circulação e vai para os órgãos periféricos ou secundários, baço, onde termina sua maturação. A medula óssea tem função hematopoética, ou seja, produz células sanguíneas. Nessas células, possui a célula sanguínea mãe, que vai gerar todas as células sanguíneas do nosso corpo. Essa célula sanguínea mãe, através do processo de diferenciação, vai formar a célula mãe linfóide, que vai entrar nesse processo de diferenciação formando os linfoblastos. Assim, os linfoblastos vão dar origem aos linfócitos B, aos linfócitos T e aos linfócitos NK, natural killer. Linfócitos. Linfócitos T auxiliar são responsáveis pelo reconhecimento do antígeno apresentado pelas células dendríticas. Linfócito T citotóxico participa da identificação e da destruição de células infectadas. Linfócitos B responsáveis pela produção de anticorpos e células de memórias. Órgãos linfóides secundários. Existem 4 tipos de órgãos linfóides secundários, que é o baço, os linfonodos, o tecido linfóide associado às mucosas, que é o malte, e o tecido linfóide associado ao tecido cutâneo. Baço. O baço possui a função de terminar o amadurecimento dos linfócitos B e de destruir as hemácias velhas. Os linfonodos. Eles são encontrados na rede linfática. Possuem a função de filtrar o antígeno presente na linfa. Fazem parte do sistema linfático e são essenciais para a proteção imunológica. Tecido linfóide associado às mucosas, que é o malte. Ele é um sistema difuso de pequenas concentrações de tecido linfóide que proporciona defesa ao hospedeiro na superfície das mucosas e impede a entrada de antígeno da mucosa para a circulação. Tecido linfóide associado ao tecido cutâneo. São regiões da epiderme onde ocorre a captação de antígenos pelas células dendríticas para posteriormente apresentar os linfócitos. Eu vou falar sobre os tipos de imunidades. A imunidade inata, o indivíduo já nasce com ela.
Ela atua de forma rápida e é representada por barreiras físicas, químicas e biológicas. A imunidade adquirida ocorre após um contato com agente invasor, como o vírus e as bactérias, e é específica contra esse agente. Além disso, produz uma resposta de memória para os próximos ataques, produzindo anticorpos para cada patógeno. A imunidade inata são a primeira linha de defesa e divide-se em físicos e químicos. Os físicos são os cílios, os reflexos da tosse, a pele sem lesões. Já os bioquímicos são as secreções produzidas pelo organismo, como as lágrimas, a saliva, o suor e também o pH do estômago e da vagina. Agora eu vou falar sobre a segunda linha de defesa da imunidade inata. A segunda linha de defesa é composta por estruturas internas, que pode ser do tipo celular e humoral. A do tipo celular é composta por células fagocíticas, ou seja, células que fagocitam os antígenos para destruí-los. Essas células são os macrófagos, células natural killers e os neutrófilos. A do tipo humoral pode ser classificada em dois tipos. A do primeiro é a via alternativa do sistema complemento. Esse sistema desencadeia várias reações químicas partindo de uma hidrólise espontânea, causando a lise da parede do antígeno. Essa via alternativa não precisa do anticorpo para iniciar as reações, como acontece na via clássica. Ela simplesmente acontece de forma espontânea. O segundo tipo da via humoral é as citocinas, conhecidas como os interferons e interleucinas, que serão ativadas durante uma inflamação aguda que precisa ser combatida. Assim, essas citocinas irão aumentar a permeabilidade do vaso, facilitando a chegada de células fagocíticas. Eu vou falar agora sobre a terceira linha de defesa da imunidade adquirida. Bom, a imunidade adquirida pode ser de dois tipos de defesa: a defesa celular e a defesa humoral. A defesa celular, ela é composta pelos linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos T helper e T citotóxicos. Já os linfócitos B, por células B de memória, os plasmócitos, os macrófagos, os monócitos e células dendríticas. Já a defesa humoral, ela é composta pelos anticorpos que são produzidos pelos linfócitos B e geralmente são via clássicas de complementos imunológicos. Podemos concluir com este trabalho que o conhecimento imunológico ele vem desde a Grécia Antiga e foi evoluindo com o passar dos anos. Então, além disso, conseguiram-se entender os tipos de imunidade que o organismo ele possui e quais órgãos que trabalham para fazer com que esse sistema funcione. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para realizar este trabalho. Falo em nome do nosso grupo, quero agradecer a todos, em especial a professora Renata. Obrigada.